Fica, na verdade, bastante patente com esse novo programa de segurança pública que está sendo levado a cabo pelo Flávio Dino, né, o ministro da Justiça e da Segurança Pública de Luiz Inácio, que esse programa de segurança pública do governo federal, ele já em sua Constituição se torna ineficaz, pois ele sempre vai levar em consideração e como alvo as favelas cariocas, as favelas nas periferias da Bahia, nas favelas em geral do nosso país, ignorando completamente a responsabilidade das classes dominantes no nosso país, dos políticos reacionários que estão envolvidos nessa política com o narcotráfico. Então, o programa ele vai servir, Henrico, e também os nossos espectadores de casa, a intensificar a matança institucionalizada por esse velho Estado aos pobres. Ou seja, vai recrudescer a guerra reacionária, a guerra civil reacionária contra a população preta, pobre e favelada no nosso país. E por quê? Porque o Enfoque, que é o nome desse programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas, ela vai recrudescer o envio de tropas aos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, o envio de blindados, os mesmos repasses milionários que estão sendo feitos ao estado do Rio de Janeiro e ao estado da Bahia, diante dessa dita crise da segurança pública. Além disso, reforça a política de segurança nacional pública, que prevê uma ação coordenada entre as 3 esferas das tropas reacionárias, ou seja, tanto na instância federal, quanto na instância estadual, quanto na instância municipal. Então, o governo federal, inclusive nos próprios termos do Flávio Dino, prevê justamente uma ação coordenada, em que ele diz que não vai assumir o papel dos governos estaduais, mas que vai estar coordenando diretamente em ações planificadas nesses 3 eixos. E também vale colocar aqui sobre o enfrentamento que é dado ao tráfico de drogas, ao narcotráfico dentro das favelas, que não toca, que só toca, na verdade, somente a superfície do problema. A gente sabe muito bem que não são nas favelas cariocas e nas favelas da Bahia que são plantadas drogas, que são mesmo produzidas, mesmo as armas não são feitas e produzidas lá nessas favelas, elas vêm de fora. Então se ignora, por exemplo, durante toda a constituição desse novo programa, a questão das fronteiras, apesar do Flávio Dino dizer que passou durante meses conversando com as Forças Armadas do nosso país, sobretudo o Exército, de que teria maior controle das fronteiras, mas é algo que a gente vê que é um engodo há anos e anos no nosso país. Outra coisa que também a gente tem que levar em consideração, por que o Enfoque não vai resolver o problema do narcotráfico do nosso país? É justamente porque os pilares do narcotráfico no nosso país não estão nas favelas cariocas, não estão nas favelas baianas, estão, por exemplo, nos alicerces das classes dominantes do nosso país. Um caso exemplar e recente é o que aconteceu com o general lá na Amazônia, o general Carlos Alberto Mansur, que foi alvo de investigação agora em agosto, né, Henrico? Em relação a seu vínculo com o tráfico de drogas, também ao tráfico de ouro. O seu próprio filho também estava envolvido nesses esquemas e diversos outros militares, e olha que ele era secretário de segurança, ou seja, não era alguém também, além de ser militar, também era um político, ou seja, não era ninguém ali inexperiente. E aí fica, na verdade, cada vez mais patente que as classes dominantes do nosso país, que os políticos reacionários, eles vão ficar intocados nessa questão de combate, desse suposto combate ao tráfico de drogas. E, na verdade, vai se recrudescer e se intensificar a guerra civil reacionária contra as massas populares nas favelas. A gente tem visto aí nos últimos anos, nos últimos meses, inclusive, só no ano de 2023, até agora foram mais de 690 pessoas mortas em operações e ações da polícia no estado do Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia. No estado da Bahia, a gente vê recentemente, só em setembro, 68 pessoas assassinadas. Então fica cabal e fica patente para todo mundo que quiser ver, né, que não poderia ser diferente essa política implementada pelo governo federal agora de suposto combate ao tráfico de drogas. Porque, na verdade, ao fim e ao cabo,
esse tráfico de drogas, esse tráfico de armas, ele é respaldado pelas ações do velho Estado, que não fiscaliza as suas fronteiras. A gente sabe muito bem que há nações vizinhas aqui que são de onde se escoam boa parte dessas drogas que são produzidas. O tráfico de armas, por exemplo, o maior traficante de armas do nosso país foi preso em Miami esse ano, no início desse ano. A Polícia Federal apreendeu cerca de 60 fuzis que vieram de Miami. Ou seja, a gente vê que essas redes são muito mais complexas e todo esse recrudescer da guerra civil reacionária aqui nas favelas cariocas, nas favelas baianas, tem o intuito justamente de reprimir, aumentar a repressão para cima da população preta, pobre e favelada, justificar essas ações de guerra contra os mais pobres.